Olá, boa tarde. Começamos agora o Agricultura BR. Olá, uma ótima tarde a todos. Sejam muito bem-vindos. Hoje é terça-feira, 19 de setembro. Acompanhe com a gente que vai ser destaque nesta edição. Destaque para a parcial das exportações brasileiras de soja, que chega a ficar 3 vezes acima do ritmo de volume de exportação que tinha no mesmo período do último ano. Incidência do inseto transmissor do greening cresce 52% em agosto, na comparação com o mês anterior. Em relação à soja norte-americana, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos trouxe uma redução das áreas que estão em boas condições e já apresenta 4% de colheita de soja por lá. E aqui no Brasil, os paranaenses devem crescer em até 3% a área destinada à soja na nova temporada. Tem um forte ritmo de exportação de milho do Brasil, mercado físico, mercado futuro e muito mais. Começa agora o Agricultura BR. Abrimos esta edição com um alerta para o setor citrícola do Brasil. A incidência do inseto transmissor do greening, doença forte que atinge os pomares de citros do país, aumentou 52% em agosto na comparação com o mês de julho. Essa informação foi dada pelo Fundo de Defesa da Citricultura, Fundecitrus, que trouxe o alerta através do seu sistema de monitoramento que consta na internet. Este aumento de 52% aconteceu de acordo com o verificado nas armadilhas instaladas para capturar os insetos no Parque Citrícola de São Paulo e também do estado de Minas Gerais. O porquê desse aumento em agosto e também como que o produtor pode se proteger, você acompanha ainda hoje nesta edição. O estado do Mato Grosso encerrou o período de vazio sanitário no último dia 15 de setembro e agora os produtores aguardam um momento com chuva para ter o plantio. Quem fala a respeito deste assunto é Valdir Pacheco. Aqui no estado do Mato Grosso também está liberado o plantio da cultura da soja desde o último sábado, dia 16 de setembro. Das 11 mil propriedades cadastradas no INDEA, Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso, 4.500 propriedades foram fiscalizadas, sendo 1.512 apenas no mês de agosto. Eu converso agora com Luiz Fernando, fiscal da unidade de Sinop. Luiz Fernando, algum registro de incidência da ferrugem nesse período de 90 dias do vazio sanitário? Olha, a gente teve aqui, felizmente tivemos apenas uma situação de encontrar soja guaxa no campo, correto? Isso mostra que os produtores aqui da região de Sinop eles já estão bem cientes do prejuízo que é deixar a soja no campo hoje, entendeu? Porque isso atinge diretamente o bolso do produtor. Mas a gente está em cima, fiscalizando, indo nas propriedades, a gente não pode, o trabalho nosso não pode parar, entendeu? Para manter esses números lá embaixo, né? Em baixa incidência de soja guaxa. Para o eficiente controle, o produtor deve fazer 2 aplicações de fungicidas durante a cultura da soja, o plantio, né? Como fiscalizar, como fazer esse controle? Olha, nós vamos nas propriedades durante a safra, correto? A gente já, de praxe, a gente já faz a fiscalização das notas fiscais dos produtos, do receituário agronômico. Através dessa parte de documento, a gente sabe se o produtor adquiriu fungicida, se ele está aplicando, né? Se ele está fazendo o tratamento correto, as 2 aplicações, que é o que a legislação exige hoje, que seja feito, entendeu? E mesmo ele tendo feito as aplicações, caso a gente vai fazer a inspeção de campo, né? Detectando o sintoma de ferrugem no campo, imediatamente a gente já notifica para o produtor entrar com controle de fungicida novamente, independente das aplicações que ele já tenha feito, certo? Lembrando que tem que ser fungicida registrado para cultura e para doença, né? E de preferência alternar grupos químicos desses fungicidas para evitar uma possível resistência. É muito comum durante o período do vazio sanitário encontrar soja guaxa nas estradas.
De quem é a responsabilidade nesse caso, Luiz Fernando? Olha, a princípio, a responsabilidade é do proprietário da área que a soja, no caso, está passando, está ali na frente da propriedade dele, né? Já no caso de rodovias, no caso que tem empresas que já adquiriram os direitos, né, que elas fazem a manutenção, aí a responsabilidade passa para essas empresas. As concessionárias, né? Exatamente. Um exemplo, a nossa 163 mesmo, hoje a empresa que atende ali, que faz a manutenção, ela é responsável por toda a limpeza da margem da rodovia. Ok, muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Portanto, está aí, os produtores estão somente aguardando o início da chuva para iniciar essa safra 2017-2018. O estado do Mato Grosso divulgou recentemente que deve ampliar em 0,22% a área destinada à soja nesta nova temporada. Além dos mato-grossenses, os sul-mato-grossenses e paranaenses também. No estado do Paraná, por exemplo, o aumento de área deve ficar em 3% na comparação com o ciclo 2016-17. A gente confere esses números agora na tela, dados divulgados pelo Departamento de Economia Rural do Estado. Enquanto na safra 16-17, o Paraná destinou 5.200.000 hectares ao cultivo da oleaginosa. Nesta nova safra, 17-18, serão 5.400.000. Por conta de uma produtividade um pouco inferior à do ciclo passado, a produção este ano ela deve ser um pouco menor em relação ao ciclo que acabou. O clima na temporada 16-17 foi excepcional e o rendimento médio por hectare ficou acima da média. Não por isso, os paranaenses devem ainda assim ter uma safra muito grande de soja neste novo ciclo, estimada em 19,5 milhões de toneladas, mantendo o estado, portanto, ainda no segundo lugar como produtor de soja do país. No quadro Caminhos da Produção de hoje, você vai saber quais são as expectativas de produtividade média da soja no Brasil na safra 17-18 e vai saber também como anda a comercialização do grão da temporada passada e também os contratos antecipados desse novo ciclo. A entrevista feita pelo consultor João Pedro Cuti Dias com Carlos Dávalos, da Grânus Corretora, você confere agora. Nós estamos aqui na abertura do plantio da soja no Mato Grosso do Sul e uma entrevista especial com alguém que entende de mercado para o nosso programa, para que o senhor e a senhora que vão plantar soja daqui para frente tenham uma ideia do mercado, qual é o preço que eles vão vender isso daqui 4, 5, 6 meses. Carlos, hoje, como é que está o mercado da safra 17-18 da soja? Em ritmo lento. O produtor brasileiro em compasso de espera por alguns sinais de recuperação, principalmente na cotação do mercado internacional, que nesse momento está muito pressionado pela boa safra que está sendo colhida nos Estados Unidos e a perspectiva de um aumento também de área no Brasil. Para a gente ter uma ideia do tamanho e da força desse segmento, pontualmente no Mato Grosso nós já estimamos um aumento de área de 2,8 e uma safra acima de 9 milhões para 2017 e 2018. Com esse aumento previsto de área plantada, o sul do Brasil vai trocar milho, primeira safra, por soja. Aqui no centro-oeste você tem uma expansão natural em cima de área de pastagem degradada. Se o clima correr normal, podemos falar em 112 a 114 milhões de toneladas na próxima safra? Nós caminhamos para isso. O reflexo dos preços do milho esse ano não foram boas para o produtor rural no início do plantio, no meio do plantio. Estamos numa fase de recuperação dos preços agora na reta final, apesar de termos ainda quase 5 milhões de toneladas
de milho estocado, mas acreditamos que com essa pequena recuperação nos preços vai melhorar a liquidez e o produtor passa a ser vendedor. Realmente, cria uma substituição diferente e o produtor brasileiro vai optar pelo menos por aumento na soja, acreditando principalmente na liquidez, talvez não no preço, mas na liquidez. Você falou um ponto importante, liquidez. Acho que o único produto agrícola no Brasil que você faz dinheiro em 48 horas, 72 horas é a soja. O resto você é difícil vendendo à vista. Hoje eu acredito, senhor João, que o Brasil está mudando muito a forma de comercializar e a dinâmica. Para você ter uma ideia, hoje nós temos mais de 20 players de grande porte no Brasil comprando milho e soja. Eu acho que a participação desse segmento, desses grandes players, vai dar uma dinâmica, vai dar uma liquidez diferente e acredito que tanto o milho quanto a soja podem andar de uma forma bem dinâmica daqui para frente. Falando em milho, hoje nós estamos exportando a faixa de 300 mil toneladas a dia. O Brasil vai conseguir chegar num patamar de exportar acima de 25 milhões de toneladas para que não haja um carry-over, um estoque de passagem muito alto? Bom, nós tivemos a semana passada um relatório do USDA, onde aponta o Brasil com 95, talvez 96 milhões de toneladas, com uma demanda interna de 61,5 e uma exportação estimada de 34. Em mantendo esse cenário, nós vamos ter um estoque bem igual de 2016-17 para 2017-2018 no milho. Bom, essas palavras de quem está no mercado o dia inteiro. Pense bem nisso na hora de fazer o seu planejamento financeiro. Obrigado, cara. Obrigado, senhor. A série Caminhos da Produção é uma parceria da AproSoja MS com o Canal do Boi. E por aqui nós continuamos falando de soja, principalmente, mas agora os valores de referência nos portos brasileiros. Acompanhem conosco os levantamentos apurados pela equipe do Agricultura BR. Você tem aqui os valores para Paranaguá nos últimos 15 dias, registrando alta de 1,5%. No último dia 4 de setembro, R$ 70,00 o valor da saca. No dia 7, R$ 71,50. Dia 11, recuava para R$ 71, retomou esse R$ 71,50 no dia 14. No dia 19, vindo para R$ 71,00, tendo aqui uma oscilação do dia 7 até o dia 19, entre R$ 71,00 e R$ 71,50, mostrando uma certa estabilidade para os valores negociados no Porto de Paranaguá. Destaque agora para o Porto de Santos, é o maior embarcador de soja do país. Você acompanha como é que vem os valores negociados, alta de 1,5% para os 15 dias, últimos 15 dias. Em 4 de setembro, o valor de R$ 69,00 a saca. No dia 7, subiu a R$ 70,00, mantinha esse valor no dia 11 de setembro. No dia 14, alcançava R$ 71,00 a saca de 60 quilos e no dia 19, caía para R$ 70,00 por saca de 60 quilos, são os valores negociados com soja no Porto de Santos. Confira agora quais são os valores de comercialização da saca de soja hoje nos principais estados produtores. Cotações da soja. Oferecimento Crucial, o mais veloz no controle das invasoras. Na caçada contra as invasoras, a melhor defesa é o ataque do verdadeiro as do controle. Crucial. É o mais veloz, graças à exclusiva tecnologia duplo sal no FAR. E deixa que chova. Após 1 hora, a chuva não interfere no desempenho. Crucial é o glifosato líquido mais concentrado no mercado e comprovadamente o mais veloz no controle das plantas daninhas.
Nufarm. Grow a better tomorrow. Produto para uso agrícola. Venda sobre receituário agronômico. Consulte sempre um engenheiro agrônomo. E a Secretaria de Comércio Exterior divulgou na tarde desta última segunda-feira os números de exportações das commodities agrícolas brasileiras. E em 10 dias úteis, as exportações em embarques de soja do país já deixam para trás, e deixam bem para trás, os números registrados em setembro de 2016. O volume diário de embarques, ele é quase mais de 3 vezes maior, superior àquilo que ocorria no mesmo período do ano passado. Chega aí a uma média de 230 mil toneladas por dia sendo embarcadas de soja pelas tradings que operam no Brasil. Vamos ver os números então, começando pelo volume embarcado. Nós temos aqui os dados. Na cor vermelha, nós temos duas colunas. Uma de setembro de 2016, com todo o movimento de setembro, que teve um registro de 1.440.000 toneladas. E na cor vermelha, coluna, na outra ponta, no lado direito do seu monitor, setembro de 2017, com 10 dias úteis, com 2.300.000 toneladas. Aqui a diferença mostra-se realmente muito forte. Na cor verde, o desempenho nos últimos meses de 2017 para os embarques brasileiros de soja. Em maio, 10.950.000 toneladas. Em junho, 9.190.000 toneladas. Julho, 6.950.000. Agosto, 5.950.000. Setembro, com 2.300.000 toneladas em 10 dias úteis, mas já superando, deixando bem para trás já o mês de setembro de 2016. Situação aqui normal, essa escada que está sendo feita, à medida que vai se aproximando o final do ano, o volume de embarques também acaba sendo reduzido. Vamos saber agora como é que vem o faturamento das tradings que operam com as exportações de soja do país. Você acompanha comigo que em setembro de 2016 foram, durante todo o mês, 660 milhões de dólares faturados. Maio de 2017, 4 bilhões e 60 milhões de dólares. Junho deste ano, 3 bilhões 350 milhões de dólares. Julho, 2 bilhões 530 milhões de dólares. Agosto faturou 2 bilhões 230 milhões de dólares, enquanto que setembro de 2017 alcança, até o momento, com 10 dias úteis, 860 milhões de dólares. Mesmo assim, já é 200 milhões de dólares acima daquilo que tinha sido faturado durante todo o mês de setembro do último ano. Agora vamos ver o valor da tonelada da soja que está sendo praticada, vendida, comercializada pelas tradings que operam no país. Observe que em setembro de 2016, o valor de 420 dólares e 10 centes, e esse valor aqui é imbatível quando você compara com os preços praticados em 2017. Houve uma forte desvalorização da soja por conta das grandes safras dos Estados Unidos e do Brasil. Então vemos para 2017 que aqui é a realidade atual. Maio de 2017, valor de 370 dólares e 80 centes. Junho de 2017, 364 dólares e 70 centes. Julho, praticamente idêntico ao de junho, uma diferença para baixo de 20 centes de dólar. Em agosto deste ano, é o melhor valor deste ano de 2017, chegando a 375 dólares e 70 centes. E, por enquanto, setembro de 2017, em 373 dólares e 90 centes. Valor médio para a tonelada da soja embarcada é o segundo melhor preço do ano, pelo valor da tonelada da soja embarcada pelas tradings que operam no Brasil. A gente fala agora da soja dos Estados Unidos. O país está na reta final de desenvolvimento das lavouras e já começa até fazer a colheita da temporada nova 17/18. Nesta última segunda-feira, o Departamento de Agricultura do país, como faz tradicionalmente todas as semanas, divulgou o relatório de acompanhamento de lavoura para saber como estão as condições de campo. E houve uma redução na porcentagem de lavouras em boas condições. Com isso, aumentou 1 ponto percentual a condição das lavouras em situação média. É o que a gente acompanha agora neste gráfico. Veja que nas lavouras de soja dos Estados Unidos, 11% delas se encontram em excelentes condições. 48% delas agora em boas, na semana passada eram 49% e agora condições médias são 29%, aumentando de 28% da semana passada. O relatório ainda fala que 9% das lavouras se encontram em condições ruins e 3% em condições muito ruins. Produtores de soja dos Estados Unidos já deram início à colheita desta nova temporada. O ritmo de colheita, no entanto, está um pouquinho atrás do visto na média dos anos anteriores. Veja este dado na tela. Até o dia 17 de setembro deste ano,
4% das lavouras se encontravam já colhidas. Na média dos anos entre 2012 e 2016, esta porcentagem estava em 5%, portanto, apenas um ponto percentual atrás. Vamos saber agora com a Juliana Rezende, da Somar Meteorologia, como que o clima se comporta nas próximas semanas, para saber se ele vai ajudar os produtores no campo. Os destaques estão no quadro Agroclima. Agroclima, oferecimento Santa Helena, as melhores sementes de milho para grãos e silagem. Steel, é hora de você fazer com motosserras Steel. Olá, boa tarde a todos. Os produtores de soja e também de milho começaram as atividades de colheita. As atividades ainda seguem em ritmo inicial e também têm ritmo um pouco mais lento. Os produtores ainda estão com as atividades um pouco atrasadas se comparado com a safra anterior. No decorrer dos próximos dias, as instabilidades agora nos Estados Unidos ocorrem ainda em algumas áreas produtoras de grãos, mas são irregulares e fracas. O volume é baixo e não passa de 5 milímetros entre o dia 20 e o dia 24 de setembro. Agora, a partir da próxima semana, a chuva começa a avançar um pouco mais para o oeste americano. As chuvas ganham mais força nas áreas em escuro, volume de até 30 milímetros. Porém, na principal área produtora de grãos, as instabilidades seguem fracas e também seguem irregulares. É a partir da terceira semana que agora as chuvas começam a avançar um pouco mais para a faixa leste americana. Agora as chuvas ainda ocorrem nessa faixa leste e ainda também seguem abrangentes na principal área produtora de grãos dos Estados Unidos até o dia 4 de outubro. Só que a chuva deve seguir fraca e não deve ganhar intensidade no decorrer das próximas semanas. Então as condições climáticas dos Estados Unidos seguem favoráveis para o andamento da colheita de soja. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Por lá o clima tem ajudado nas últimas semanas, previsão continua de uma situação um pouco mais favorável para as colheitas, tanto de soja quanto de milho. Vamos saber como é que vem então os negócios em Chicago. Nós temos os negócios aqui com impacto negativo, posição de novembro vindo com $9,60 o bushel, queda de 0,77%. Janeiro de 2018, posição negociada $9,70 o bushel, recuo de 0,76%. Março de 2018, $9,79 o bushel, com queda de 0,73%. E maio, $9,88 por bushel, com recuo de 0,72%. Lembrando aqui que a referência de bushel é a medida de negociação na Bolsa de Chicago, refere-se a 27 quilos, 215 gramas. Aqui no Brasil, o dólar comercial voltou a fechar em queda nesta última segunda-feira, rompendo a sequência de 2 dias de elevação. Vamos acompanhar na tela agora como que os negócios vêm no dia de hoje. Dólar segue em movimento de leve baixa, reduzindo agora 0,19% em relação a esta segunda. Cotação fechando no momento a R$ 3,13. Por aqui a gente vai fazer um rápido intervalo, é o primeiro desta edição. No próximo bloco a gente fala sobre a produtividade das lavouras de algodão da Bahia, que neste ciclo, que está sendo colhido, deve bater um novo recorde. Olha, aproveite para entrar em contato conosco, mande sua mensagem para o nosso Facebook, para o Twitter ou ainda para o nosso número de WhatsApp. É o 67996562266, está na tela, estamos esperando a sua participação, enquanto a gente vai agora para o intervalo comercial. Olha, um dos destaques que nós tivemos durante o lançamento oficial do plantio da soja nesta última segunda-feira, na parceria da ProSoja MS com o Canal do Boi, foram algumas questões que foram do consórcio entre milho e braquiária para se ter um resultado mais forte, mais potente com a soja. Uma discussão que foi proposta por pesquisadores da Embrapa e que foram mostradas para os mais de 400 produtores rurais que estiveram neste evento que nós transmitimos nesta última segunda-feira. A repórter Miriam Valadares agora vai nos trazer informações a respeito desses resultados e como que essa atividade pode ser feita no campo. Nesta área experimental da Embrapa Agropecuária Oeste, o milho plantado em consórcio com a braquiária foi colhido. E às vésperas do plantio da soja, a forrageira segue verdinha. De acordo com o pesquisador Gessi Secom, a intenção aqui é prolongar o período de cobertura do solo. Nós temos este plantio aqui que foi feito com um híbrido de milho desses de ciclo curto, super precoce.
é um ponto importante porque o híbrido super precoce ele é colhido mais cedo. Com isso ele escapa das possíveis geadas que aconteçam no período de outono e inverno. E a braquiária tem mais tempo de permanecer crescendo após a colheita do milho. Sempre que nós temos uma planta verde, ela está produzindo mais folhas, ela está cobrindo mais o solo, ela está produzindo mais raízes e está promovendo a vida no solo. Muitos agricultores têm um certo receio da dessecação da braquiária próximo do plantio da soja, mas é importante que a gente deixe ela crescendo por mais tempo. A braquiária utilizada no consórcio é a Rusisiensis, por conta do custo-benefício. Entre as vantagens, a cultivar cobre o solo mais rápido, o preço da semente é menor e a dessecação é feita com maior facilidade. Quando nós temos uma espécie única, nós sabemos a dose de herbicida necessária para ser utilizada na dessecação desta planta, que é no caso a Braquiária rusisiensis. Então isso torna importante porque se nós temos plantas daninhas, por exemplo como buva ou capim amargoso, isso não dá nem para falar porque não se comparam as doses, mas nós sabemos que a dose de herbicida para matar a Braquiária rusisiensis e semear a soja em cima, ela é talvez a metade do que a dose necessária para matar as plantas daninhas que estão na lavoura de milho sem braquiária. Neste momento em que o agricultor lança as sementes de soja no solo e já começa a pensar na próxima safrinha de milho, o pesquisador dá algumas sugestões. Agora é a hora de fazer a encomenda das sementes, da braquiária, do milho. E a minha sugestão é que não se faça consórcio em toda a propriedade. Uma tecnologia não é a coisa mais importante fazê-la em toda a lavoura. Então a minha sugestão é que se utilize a braquiária com o milho não nos primeiros plantios. Os primeiros plantios de milho safrinha são aqueles destinados a híbridos de maior potencial produtivo, lavouras da propriedade que tem maior potencial produtivo. Aquelas semeaduras de meio, segunda quinzena de fevereiro, é o período melhor que nós temos para a semeadura do consórcio, plantio de milho com braquiária. Utilizando um híbrido super precoce, tendo a semente de braquiária conhecida a germinação, é claro, nós podemos fazer um consórcio para ter cobertura do solo no próximo ano, planejando agora, porque é agora que as empresas de sementes de braquiária estão com as sementes para serem vendidas. E depois de arrasar fundo, a cotação do milho no Brasil volta a ganhar fôlego. O preço tem subido nos principais estados produtores do país, dando algum alívio àquele produtor que deixou para comercializar a sua produção neste momento. Você vai acompanhar comigo agora o indicador do valor da saca do milho nos estados da região centro-oeste do país e ver o quanto que eles subiram nos últimos períodos. Em 2 semanas, no estado de Goiás, a alta foi de 2,5%. No dia 4 de setembro, a cotação média da saca no estado era de R$ 20. Até dia 14, semana passada, a cotação permanecia neste patamar de preços e nesta semana ganha 50 centavos a mais, fechando neste último dia a R$ 20,50. Mato Grosso do Sul é o estado que tem a maior alta no valor da saca do milho nos últimos dias. A alta chega a 8,5% em apenas 2 semanas. Vamos lá, os números de Mato Grosso do Sul, então. Cotação média da saca do milho no estado começa no dia 4 de setembro, cotada a R$ 17,50 e vem subindo. No dia 7, fechava R$ 18. Dia 11, leve redução, voltando para os R$ 17,50. Mas na semana passada já ganhava fôlego novamente, fechando no dia 14 a R$ 19 a saca. Patamar de preço segue em R$ 19 neste dia 19, terça-feira, registrando ganhos, portanto, de R$ 1,50 a mais por saca em apenas 15 dias. Os leilões que a Conab fez ao longo destes últimos meses para a região centro-oeste do país para ajudar na comercialização do cereal realmente trouxeram impacto e fizeram com que a queda que estava sendo registrada cessasse e o movimento de mercado reagisse para cima.
Mato Grosso também foi beneficiado pelos leilões da Conab nos últimos meses e por lá a cotação também reage bem. Nos últimos 15 dias, tem uma alta de 4%. Sai de R$ 13,00 no dia 4 de setembro, chega a cair, indo para R$ 12,50 no dia 7, para R$ 12 no dia 11, mas nos últimos dias volta a ganhar fôlego novamente. Cotação nesta terça-feira, dia 19 de setembro, é de R$ 13,50 para a média do estado do Mato Grosso. Inclusive, nesta semana, o estado do Mato Grosso recebe mais uma rodada de leilões de apoio à comercialização do milho feitos pela Conab. Será na quinta-feira, destinando subsídio para negociação de 500 mil toneladas. A Agricultura BR destaca agora os números da Secretaria de Comércio Exterior para os embarques brasileiros feitos pelas trades que operam no país com milho. Seguem extremamente elevados, estão dando conta aí de cerca de 300 mil toneladas por dia. O mês de agosto já teve uma recuperação muito forte, né? Começou a ter exportação de milho e setembro vem com um volume extremamente elevado para 10 dias úteis. É o que nós vamos mostrar a partir de agora, começando pelo volume embarcado. Aqui nós trazemos os destaques. Na cor vermelha, você tem o setembro de 2016 e setembro de 2017. Observe que durante todo o mês de setembro do ano passado, foram embarcadas 2.910.000 toneladas de milho. Em setembro de 2017, em 10 dias úteis, alcança 2.940.000 toneladas. Nos meses anteriores, julho de 2017, 2.320.000 toneladas, já era um volume mais interessante de embarques de milho. Agosto deste ano, mês passado, ficou com a melhor marca de volume embarcada, 5.250.000 toneladas. 10 dias úteis para setembro, chegando a 2.940.000 toneladas de milho. Embarques de milho seguem numa situação bastante forte e isso tem ajudado bastante em relação a manter um patamar melhor de preços pagos ao produtor rural, ao agricultor brasileiro, em especial no centro-oeste do Brasil. Vamos ver agora como é que vem o que está sendo faturado pelas trades que operam no Brasil. Observe que em setembro de 2016, 491 milhões e 300 mil dólares foram faturados. Na cor vermelha, a primeira aqui é setembro de 2016. Julho de 2017, 357 milhões de dólares faturados. Agosto deste ano, mês passado, 817 milhões e 500 mil dólares, enquanto que setembro, por enquanto, em 10 dias úteis, 456 milhões e 500 mil dólares. Dá para observar que nas duas colunas da cor vermelha, na questão de volume embarcado, nós já temos o volume de 2017, no mês de setembro, ligeiramente mais alto do que todo o mês de setembro do último ano. Entretanto, setembro do último ano tem um faturamento maior. Isso se deve ao valor da tonelada do milho exportado. No ano passado, o valor era muito mais interessante. Observe conosco que em setembro de 2016, o valor da tonelada era de 168 dólares e 60 centes. Em julho deste ano, 153 dólares e 70 centes. No mês passado, 155 dólares e 50. E setembro de 2017, por enquanto, 155 dólares e 20 centes são os valores de negociação da tonelada, valor médio da tonelada exportado pelas trades que operam no Brasil, trabalhando com milho. De olho agora no mercado futuro do milho no Brasil. Milho negociado na Bolsa Paulista é o que a gente acompanha agora em tempo real. É interessante para dar uma olhada em como que o mercado está enxergando os valores futuros do cereal aqui no país. Veja que os negócios hoje vêm com contratos mistos, ou seja, algumas posições têm alta, outras têm baixa. A de novembro deste ano, que tem o maior volume de contratos negociados, acima de 2.000, cai 0,46%. Negocia cada saca de 60 quilos do cereal para entrega em novembro a R$ 30,60. Os negócios para entrega em janeiro do ano que vem
vem a um patamar mais alto de preços a R$ 32,65 a saca. Essa posição sobe hoje 0,55% em relação aos negócios feitos nesta última segunda. Março de 2018 tem apenas 20 contratos, cada saca é vendida a R$ 33,40 e a posição de maio tem também poucos contratos, são só 30 a R$ 32,49 a saca. Esta posição vem operando em estabilidade com os negócios de ontem. E nesta segunda-feira, como tradicionalmente acontece, o Departamento de Agricultura norte-americano divulgou os seus números de acompanhamento de lavouras. Para o milho, não houve diferenciação, manteve os níveis e qualidade das lavouras norte-americanas do jeito que estava. Vamos ver conosco então como é que vem essa situação. 13% vem em excelentes qualidades, 48% em boas condições, 26% em médias condições. O relatório ainda confirma 9% em condições ruins e 4% em condições muito ruins, em relação ao acompanhamento e qualidade de lavouras. Já para a colheita do milho começou um pouco antes da colheita de soja. Ele teve um avanço pequeno de apenas 2 pontos percentuais, agora chegando a 7% da área de cultivo com milho nos Estados Unidos. Então, veja conosco, esses números são importantes porque influenciam o mercado internacional. Até 17 de setembro, até domingo, 7% das áreas cultivadas com cereal haviam sido colhidas. No ano passado, nesse mesmo período, eram 8%. E aqui essa distanciação, ela é importante ser pensada, que ano passado a área era maior. Então, 1 ponto percentual acima do que está acontecendo neste ano. Na média de 2012 até 2016, 11% tinha sido colhido, então vem com atraso mesmo essa colheita do milho, um pequeno avanço mesmo na semana entre os dias de 10 e 17 de setembro, apenas 2 pontos percentuais de avanço sobre as áreas de lavoura com milho para os norte-americanos. Vamos saber agora como é que o mercado pensa esses números, pensa também a movimentação ainda com petróleo, que afeta o etanol e, consequentemente, o milho para os norte-americanos. Aqui trazendo preços com milho, valores no mercado futuro dos Estados Unidos com queda expressiva. Posição de dezembro perde 1,35% a $3,46 o bushel. Março tem $3,59 o bushel com queda de 1,23% e maio $3,68 o bushel com recuo de 1,20%. Julho de 2018, $3,74 mais 75 bushel, com queda de 1,18%. A colheita da safra 16/17 de algodão da Bahia foi finalizada e as atividades de campo mostraram que o rendimento médio por hectare neste ciclo pode ser um novo recorde estadual. Dados prévios da temporada divulgados pela Associação dos Irrigantes e Agricultores da Bahia, AIBA, mostraram que o recorde anterior de 270 arrobas por hectare pode ser batido neste ciclo, alcançando até 300 arrobas por hectare. De acordo com a instituição, os números finais da safra de algodão e das demais culturas do estado devem ser divulgados ainda neste mês de setembro. A gente fica sabendo agora, então, com a SOMAR Meteorologia, como que o clima se comporta nos próximos dias na Bahia. Nesta quarta-feira começa o vazio sanitário do algodão por lá e a gente fica sabendo, então, como que o clima se comporta para essas áreas produtoras. Agroclima. Oferecimento Steel. É hora de você fazer com motosserras Steel. O
vazio sanitário do algodão começa nesta quarta-feira na Bahia. Agora os produtores não podem ter mais plantas em desenvolvimento no campo e por conta disso, somente a partir do mês de novembro é que os produtores podem voltar a realizar o plantio da safra de verão. A falta de chuvas vem persistindo em grande parte do interior do Nordeste e também em áreas produtoras de algodão, como é o caso de todo o interior nordestino, principalmente nas áreas em vermelho do mapa, onde há problemas de déficit hídrico por conta da falta de chuvas. Nos próximos 5 dias, o tempo seco também deve persistir no interior da região e as pancadas seguem persistentes na faixa leste. Isso ocorre por conta da umidade que vem do oceano e acaba provocando essas instabilidades. A partir da próxima semana, ainda pouca coisa deve mudar na região nordeste. Persistência de tempo bastante seco no interior, algumas pancadas no norte do Maranhão e ainda também na faixa leste do Nordeste, entre o período do dia 25 até o dia 29. É a partir da terceira semana que o tempo começa a mudar um pouquinho. Agora, novas áreas de instabilidade conseguem avançar e provocar chuva no oeste da Bahia até as áreas mais ao sul. Agora, a faixa leste, as chuvas perdem um pouco mais de intensidade, então volta a chover em algumas áreas do interior da Bahia. Isso não deve ter uma chuva com potencial para garantir melhores condições hídricas do solo, mas mesmo assim já é uma chuva que melhora pontualmente essas áreas produtoras de algodão. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Elatos é a principal forma de defesa contra as doenças da soja. Mas não acredite em mim, locutor. Acredite nos produtores que utilizam Elatos. Ele é preventivo, daí não deixa a doença entrar, né? Já protege bem, né? Elatos eu assino embaixo. É um produto diferenciado. Eu usei, gostei e vou usar de novo. Elatos eu assino embaixo. Elatos, amplo controle para as doenças da soja. Testado e aprovado por quem mais entende, o produtor. Uso agrícola, venda sob receituário. Consulte um agrônomo. E com o fim da colheita da safra 16/17 de algodão do Brasil, o mercado está mais abastecido e, com isso, os negócios vêm em queda para a cotação da pluma aqui no país. É o que a gente acompanha agora no indicador feito pelo CPEA, que mede o valor do algodão, tomando como base o mercado atacadista de São Paulo. Veja que estes últimos dias foram registradas baixas para a cotação da fibra, registrando nesta última segunda-feira, de 18 de setembro, o valor de R$ 2,40 por libra-peso. Olha, o mês de setembro todo teve oscilação negativa para a cotação do algodão. No acumulado do mês já chega a quase 2,5% na comparação com o valor final do mês de agosto. Vamos rapidamente olhar como é que vem as referências internacionais para o algodão, negócios em Nova York. Olha só, temos aqui as posições. Outubro vem na estabilidade, vem com 70 centes de dólar por libra-peso nesse momento. Dezembro vem com queda de 0,46, 69 centes de dólar a libra-peso. Março de 2018, 68,25 por libra-peso, também queda, hoje perdendo o algodão, 0,88%. E maio, 68 centes de dólar por libra-peso, com queda de 0,92%. No próximo bloco a gente fala de café. Você vai ver qual é a expectativa de produção deste ano de 2017 pelo setor produtivo. E olha, fique conosco, daqui a pouco você também tem mais informações a respeito do mercado da soja, do café também, aqui no Agricultura BR, que volta já. E o Agricultura BR começa esse bloco trazendo um recado muito importante para os agricultores e pecuaristas também. Quem fala sobre o assunto é Adriano Edival. Quem trabalha no campo sabe que não é nada fácil. Cuidar de uma fazenda é administrar pessoas, máquinas, produção, tudo. É muito trabalho duro envolvido. Sabendo disso, a Caixa oferece o crédito de custeio para tornar tudo um pouco mais simples. Então é só procurar um gerente Caixa ou acessar o site www.caixa.gov.br e conhecer todas as condições. Crédito Rural Caixa, o melhor parceiro do seu agronegócio.
A colheita da safra 2017 de café já chegou ao fim na maioria das regiões produtoras do Brasil. Mas o setor comenta que ainda é cedo para saber o tamanho total desta safra. Analistas afirmam que já se sabe que o volume vai ser melhor que o do ano de 2016 e os grãos também serão mais miúdos. Outra constatação é de que o volume final da temporada deve ficar ainda abaixo do estimado inicialmente para este ano de 2017. O que aconteceu foi uma geada no primeiro semestre deste ano que acabou baixando a qualidade dos cafezais, em especial da região produtora de São Paulo e Minas Gerais, principal produtora da variedade arábica do Brasil. As geadas prejudicaram o tamanho e a qualidade dos grãos. Por isso, já é esperada uma produção menor de arábica no país neste ano de 2017. Ao contrário da variedade arábica, a Conilon, esta foi beneficiada, em especial no estado do Espírito Santo, maior produtor da variedade no país. O clima neste ano, depois de muitos anos de seca, foi positivo e resultou em grãos maiores e mais pesados. O final dessa safra de 2017, no entanto, só vai ser conhecida quando os grãos forem beneficiados, o que pode ainda levar bastante tempo. No seu último relatório destinado à safra de café, a Conab estimou a temporada 2017 em 45 milhões e meio de sacas de 60 quilos do grão, sendo 35 milhões e 400 mil sacas da variedade arábica e 10 milhões e 100 mil da variedade Conilon. Este número, portanto, pode alterar para baixo a quantidade da produção de arábica e a de Conilon pode haver uma surpresa positiva, trazendo os números para cima. A Conab divulga o terceiro relatório da safra de café do Brasil ano de 2017 na quinta-feira desta semana, dia 21 de setembro. Aí então teremos dados mais completos em relação a esta última temporada. E os embarques brasileiros de café seguem bastante lentos durante esse mês de setembro de 2017. No comparativo, vai seguindo, né? Pensando no volume exportado diariamente, chega a ficar pouco mais de 20% inferior ao mesmo ritmo que se tinha em setembro do ano passado. Vamos ver como é que está o volume, então, do café exportado do Brasil, de todos os tipos. Você observa aqui os dados, aqui são em milhões de sacas. Em agosto de 2016, eram 2.620.000 sacas que foram exportados. E em setembro do ano passado, 2.750.000 sacas deixaram o país. Dificilmente esse número pode ser batido nesse ano. Julho de 2017 contou com 1.590.000 sacas exportadas. Agosto deste ano, mês passado, 2.370.000 e os números parciais para 10 dias úteis no mês de setembro alcançam 1.070.000 sacas de café embarcadas pelas tradings que operam no Brasil e que trabalham, evidentemente, com café. Vamos saber agora da receita, porque a receita também, com um volume mais baixo, também vem aquém daquilo que acontecia no ritmo diário de exportações das traders que operam no Brasil. Agosto do ano passado foram 422 milhões e 200 mil dólares faturados. Setembro de 2016, 458 milhões e 800 mil dólares faturados com as exportações de café. Julho de 2017, 254 milhões e 700 mil dólares. Agosto deste ano, 384 milhões de dólares, 684 milhões e 600 mil. E setembro, por enquanto, em 10 dias úteis, 175 milhões de dólares faturados. Vamos saber agora como é que vem os valores internacionais, são os preços em relação à saca de café exportada. Aqui dá para trazer um comparativo bem interessante. Em agosto do ano passado, o valor médio da saca de café exportada eram de 160 dólares e 80 centes. Em setembro do ano passado, esse número é importante, eram 166 centes e 50 dólares. É o melhor número que se tem aqui, o melhor valor para esses meses considerados. Julho de 2017 estava em 159 dólares e 20 centes. Em agosto sobe para 161 dólares e 90 centes. E setembro, também com alta em relação ao ano passado, setembro de 2017, vem com 162 dólares e 50 centes o valor da saca de café, valor médio exportado, ainda assim 4 dólares abaixo do valor médio praticado no mesmo mês no ano passado.
No mercado físico do Brasil, a cotação do café arábica vem registrando ganhos fortes neste mês de setembro. A expectativa já de uma safra menor do que o esperado nesse ano de 2017, como comentávamos há pouco tempo, é que traz elevação na cotação do grão. No acumulado deste mês de setembro, o valor já subiu mais de 5% no estado de São Paulo, na comparação com o fechamento de agosto. Esta última segunda-feira, 18 de setembro, o último número que você vê à direita da sua tela registrou o valor de R$ 468,52. Se a gente comparar esse preço com o valor na semana passada, no dia 12 de setembro, há uma elevação muito grande, já que lá atrás a cotação estava na casa dos R$ 448. Preço do arábica, portanto, subindo no Brasil em função de uma safra menor do que o esperado. A Agricultura BR destaca agora a operação com café, os negócios para o café arábica em Nova York, referência importante para o país. E olha esses números aqui, valores com queda muito elevada em relação ao café arábica. Isso aqui joga pressão negativa sobre os preços praticados no Brasil e explica um pouco esse travamento de mercado que nós estamos tendo neste início de semana. Posição de dezembro vem a $1,35 a libra peso, queda de 3,42%. Março de 2018, $1,39 a libra peso, com recuo de 3,26%. E maio de 2018, a posição negociada a $1,41 mais 45 a libra peso, também com queda forte de 3,21%. Operadores de mercado, investidores, operando com forte queda, forte pressão negativa sobre os negócios, travando também os negócios aqui no Brasil desde o começo dessa semana. E cafeicultores do sudeste e do norte do estado do Paraná estão bastante preocupados com a florada, porque ocorreu depois das últimas chuvas que aconteceram nessas regiões do estado do Paraná. Entretanto, agora necessitam de mais chuvas para ter a sua manutenção. Vamos saber agora com a Juliana Rezende quando que está prevista essa chuva para ajudar esses cafeicultores que podem perder parte das floradas que já estão acontecendo nos campos. Lavouras de café do Centro-Sul que acabaram ocorrendo a florada durante os últimos períodos por conta de episódios de chuva, agora necessitam de chuva para manter esse bom desenvolvimento. No decorrer dos últimos períodos é o tempo seco que vem predominando na maior parte do Centro-Sul do Brasil. Por conta disso é que a disponibilidade hídrica do solo está mais baixa, tanto no interior de Minas Gerais, algumas áreas também do norte do Paraná também diminuiu bastante os índices de umidade no solo. Nos próximos dias, a persistência ainda deve ser de tempo bastante seco em grande parte do Centro-Sul do Brasil. Algumas pancadas ainda podem ocorrer somente no Rio Grande do Sul, mas de forma fraca, o volume é baixo e não passa de 5 milímetros até o dia 24 de setembro. Agora, a partir da próxima semana é que as instabilidades conseguem avançar um pouco mais. Volta a chover em praticamente toda a região sul. As instabilidades já começam a avançar pelo Mato Grosso do Sul, a faixa oeste do Mato Grosso e ainda também na faixa leste paulista. As chuvas são mais fortes, principalmente em Santa Catarina, volume de até 30 milímetros. Agora é a partir da terceira semana que essas instabilidades conseguem avançar por praticamente todo o Centro-Sul. Agora volta a chover na maior parte das regiões do Centro-Sul, mas é na região sul, entre o norte do Rio Grande do Sul e o Paraná, que as chuvas são mais fortes, volume de até 30 milímetros. Na maior parte do sudeste e também do centro-oeste, o volume de chuva não passa de 15 milímetros até o dia 4 do mês de outubro. Então, ao longo das próximas semanas, principalmente entre o final do mês de setembro e o começo do mês de outubro, é que volta a chover de forma abrangente nas áreas produtoras de café que acabaram ocorrendo a florada durante os últimos períodos. Isso segue beneficiando o desenvolvimento das plantas. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Vamos saber agora as informações de mercado para a variedade de Conilon no Brasil.
preço da saca de 60 quilos do grão negociada no estado do Espírito Santo está, hoje em dia, no patamar bem parecido com o finzinho do mês de agosto. O que aconteceu ao longo deste mês de setembro foi de baixa, sim, nos preços. Mas agora, nos últimos dias, registramos valorização, equiparando os preços, então, com o encerramento do mês anterior. É o que mostra esse gráfico para a gente do indicador do café Conilon tipo 6, classificação peneira 13 acima. Negócios apurados pelo CPEA lá no estado capixaba. Esta segunda-feira, dia 18 de setembro, registrou uma valorização expressiva, elevando o valor da saca para R$ 406,90. Na semana passada, ainda operava abaixo da marca dos 400, agora Conilon, portanto, voltando a superar este patamar de preço. Acompanhe conosco agora como é que vem os negócios para o café robusta negociado na Bolsa de Londres. Você acompanha comigo aqui as posições negociadas com queda que mantém esses valores abaixo de $2.000. Nós chegamos a ter hoje a posição de mais curto prazo registrando $2.000 por tonelada, mas recuando para $1.995 com queda de 0,49%. Janeiro de 2018 perde mais, perde 1,10%, vem para $1.971 a tonelada e março de 2018 posição negociada a $1.965 a tonelada, com queda de 1,30%. Veja no próximo bloco que o custo com o transporte da safra de grãos do Brasil é 4 vezes maior do que os países Estados Unidos e Argentina. Você vai ver também que durante o mês de agosto houve uma alta de 52% na presença de insetos causadores do greening. Você vai ver essas e outras informações daqui a pouco no Agricultura BR. Um estudo da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, mostrou que o custo para o transporte da safra de grãos do país é 4 vezes mais alto do que na Argentina e nos Estados Unidos, os nossos principais concorrentes comerciais. Essa afirmação foi dada por um consultor da Confederação durante um evento realizado na última sexta-feira. Na ocasião, o consultor apontou o escoamento dos produtos do Brasil pelos portos do Arco Norte do país, Maranhão, Amazonas e Pará, por exemplo, como alternativa para reduzir o custo de produção. Um cálculo feito mostra quanto que seria mais barato o produtor de Sorriso, no Mato Grosso, por exemplo, escoar os seus produtos para a região norte do país, ao invés de a região sudeste ou mesmo a região sul. Veja que o transporte de 1 tonelada de grãos, por exemplo, saindo de Sorriso, no Mato Grosso, para os portos de Santos ou Paranaguá, tem o custo aproximado de $130. Já o transporte de Sorriso até os portos do Arco Norte tem o custo aproximado de $80 por tonelada. Portanto, este cálculo mostra o quanto seria mais barato ao produtor e ao setor agrícola como um todo fazer uso dos portos do Arco Norte do país para transportar estes grãos. De acordo com os envolvidos nesta discussão, é claro, o desafio é desafogar os portos da região sul e sudeste do país para usar melhor essa situação, essa logística na região norte. Mas, para isso, é preciso melhorar as vias de acesso até os portos da metade norte do Brasil. Um outro assunto também discutido é mudar a matriz do transporte de grãos do Brasil, hoje em dia baseada na rodovia e não em hidrovias e ferrovias. O Agricultura BR traz agora mais uma reportagem especial da parceria entre a ProSoja MS e Canal do Boi. E para falar de um assunto muito importante, custos de produção para a safra 2017-2018 da soja. É o que você acompanha a partir de agora no quadro Caminhos da Produção.
Durante o circuito da ProSoja 2017, hoje nós estamos aqui na Embrapa Agropecuária Oeste, em Dourados, Mato Grosso do Sul. Eu vou conversar com o analista Alceu Riquetti, ele que vai falar para nós sobre as expectativas em relação ao custo de produção da soja da safra 2017-18. Seu Alceu, fala pra gente quais são essas expectativas. As expectativas para a próxima safra são diversas. Alguma delas é em relação ao comportamento do dólar, como o dólar se comporta durante a safra. E outra expectativa é com relação ao custo de produção, que comparado com o custo de produção da safra 16-17, ou da próxima safra, ele é em torno de 7% mais elevado. Qual que foi a metodologia do cálculo do custo de produção? A metodologia utilizada para o cálculo do custo de produção, ela envolve a metodologia da Embrapa e a da Conab. Com isso, nós conseguimos realizar esse levantamento. E o levantamento de custo de produção é feito em painéis agrícolas, onde participam produtores, técnicos e revendedores de insumos. Com isso, nós conseguimos atualizar o sistema de produção e atualizar também os preços utilizados nesse estudo. E o custo da soja, ele vai ser viável? Tem uma porcentagem? Sim, o próximo custo de produção da soja da safra 17-18, ele é viável para o produtor. Com relação, como disse antes, comparando-se os dois custos da safra 16-17 com a safra 17-18, o custo dessa próxima safra, ele tem um aumento médio de 7%, mas ele ainda há rentabilidade positiva para o produtor. Seu Alceu, qual que é o impacto previsto do dólar no custo da produção desta commodity? Veja bem, que o impacto do dólar, ele impacta principalmente na compra dos insumos, né? E como uma expectativa do dólar para 2018 é de em torno de R$ 3,40, o dólar hoje ele está mais baixo, está em torno de R$ 3,10 a R$ 3,20. Com isso, a compra dos insumos é facilitada. Se o dólar oscilar para mais, na época da comercialização da soja, há ganhos para o produtor em função do preço das exportações, que é mais elevado. Seu Alceu, e assim, qual que é a vantagem e a desvantagem do dólar para o produtor desta commodity? Bom, depende do qual é o comportamento do dólar. Se o produtor consegue comprar com o dólar baixo e vender também com dólar baixo, ele não tem muito ganho, mas mesmo assim é interessante para o produtor. Agora, se ele comprar com um dólar alto e for vender sua soja com o dólar baixo, normalmente ele vai ter prejuízo. Agora, se o dólar for baixo na compra dos insumos e for alto na comercialização da soja, a tendência é de ganho para ele, com margem líquida positiva e com rentabilidade elevada. Um alerta agora para o setor citrícola do Brasil. A incidência do inseto que transmite o greening, principal doença da citricultura no país, aumentou 52% no mês de agosto na comparação com julho, no principal cinturão citrícola do Brasil, que é entre os estados de São Paulo e Minas Gerais. Esse alerta foi dado pelo Fundecitrus, o Fundo de Defesa da Citricultura, que monitora as áreas de produção no Brasil e faz a captura de insetos em áreas monitoradas durante o período todo de produção. O aumento da incidência do inseto aponta para a necessidade de intensificação do seu controle. De acordo com o Fundecitrus, um dos principais motivos para o aumento da população do inseto foi o incremento das brotações das plantas. Das armadilhas monitoradas pelo sistema, 45% estão instaladas em árvores com estágios vegetativos iniciais, os preferidos pelo inseto para se alimentar e reproduzir. As brotações são portas de entrada na planta para uma série de micro-organismos, inclusive a bactéria do greening, que é levada pelo inseto. As pesquisas do Fundecitrus mostram que, por causa da maciez do tecido em desenvolvimento e da qualidade nutricional, o inseto prefere predominantemente os brotos novos do que as folhas maduras para se alimentar e reproduzir. Para que haja sucesso no controle, é fundamental acompanhar a dinâmica da brotação e intensificar as pulverizações quando surgem os surtos e durante o crescimento dos brotos.
O cuidado deve ser ainda mais intenso nas bordas das propriedades, que é por onde entram os insetos vindos de fora e que podem trazer a bactéria. Interessados no setor citrícola que queiram saber mais sobre a incidência do inseto transmissor do greening no principal cinturão citrícola, podem acessar o sistema de alerta fitossanitário do fundo através do site www.alerta.fundecitrus.com.br. E o Agricultura BR vai agora para mais um intervalo comercial. Na volta, a gente fala sobre aquela obrigatoriedade dos sojicultores do país em fazer o cadastro da área que vai ser plantada com soja para a próxima safra. Aproveite para mandar sua pergunta, foto, vídeo e também da sua produção. O nosso número do WhatsApp é o 67996562266. Nós vamos para o intervalo e voltamos já. Com o período de vazio sanitário da soja chegando ao fim em algumas regiões do país, o sojicultor precisa agora informar ao Estado da sua propriedade rural qual é o tamanho de área que ele deve fazer o cultivo na nova temporada. Essa medida tem como objetivo manter o Estado ciente do tamanho da área que vai ser cultivada com o grão, para que ele possa monitorar esse espaço de maneira eficiente, a fim de evitar grandes danos na sanidade vegetal. Em Mato Grosso do Sul, o sojicultor tem até o dia 10 de janeiro de 2018 para fazer o cadastro da sua área de soja. Isso é obrigatório e deve ser feito para o IAGRO, a Agência Estadual de Defesa Sanitária e Animal e Vegetal. Isso deve ser feito exclusivamente pelo site iagro.ms.gov.br. Quem não cumprir com a obrigação pode pagar multa. A obrigatoriedade de cadastro de área de soja também acontece para os sojicultores do estado de Goiás. Por lá, o prazo é até o dia 30 de... No estado de Goiás, o prazo é até o dia 30 de dezembro de 2017. Essa informação aqui é um outro destaque sobre Goiás que a gente fala já já. Portanto, os sojicultores do estado goiano também devem obrigatoriedade fazer o cadastro da sua área de soja da temporada 17-18. Cadastro por lá deve ser feito ao IDAROM pelo site idarom.ro.gov.br. E eles têm, portanto, até o dia 30 de setembro para adotar essa medida. Quem não cumprir também pode pagar multa de cerca de R$ 1.300. Bom, e falando em nova safra de soja, os produtores ficam de olho nas cultivares da oleaginosa. Em Mato Grosso do Sul, a repórter Miriam Valadares conversou com um pesquisador da Embrapa Agropecuária Oeste para falar a respeito das diferentes cultivares do grão. Acompanhe na reportagem. Nesta época do ano, o agricultor já está com as sementes de soja no jeito, esperando a chuva para dar início ao plantio da oleaginosa. E é sobre este assunto que eu converso com o pesquisador da Embrapa Agropecuária Oeste, Rodrigo Arroio. Rodrigo, quais as variedades que nós encontraremos pelos campos de Mato Grosso do Sul? Bom, de forma geral, o produtor leva em consideração duas características na hora da escolha das cultivares, né? O ciclo é um fator muito importante, já que a gente tem cultivares de 100, 150, 120, 130 dias de ciclo. Consequentemente, isso tem um grande impacto na cultura em sucessão, se vai ser um milho segunda safra, um trigo, uma aveia, em que a semeadura pode ser feita mais tardiamente. Então isso é uma característica muito importante. Outra característica bem relevante são as transgenias, né? De forma geral, nós temos três tipos de materiais, né? O convencional, que apesar de ter uma área pouco significativa, 1, 2, não chega aí a 3%, tem um bônus adicional, né? Isso acaba chamando a atenção de alguns produtores. Nós temos os materiais RR, que já são mais conhecidos pelos produtores, né? Que tem a resistência ao glifosato, né? Facilita um pouco o manejo de herbicida. E o outro grupo de cultivares que está ganhando espaço e mercado, que são os materiais intacta, que além da resistência ao herbicida, também tem a resistência a um certo grupo de lagartas. Então aí nas últimas duas safras os materiais intacta estão ganhando espaço e já acabam dominando assim de forma geral uns 55, 60% a nível de Mato Grosso do Sul. É claro que em algumas regiões essa diferença até maior, a gente tem um predomínio até maior desses materiais intacta. Rodrigo, estes materiais estão ganhando espaço e com isso o preço também tem aumentado.
Sim, uma característica dos materiais intactos é que o custo da semente ele é mais elevado, já que a gente tem uma tecnologia embarcada ali no grão. Por outro lado, a gente diminui o número de aplicações de inseticida, já que a gente tem a resistência a um certo grupo de lagartas. Mas a gente tem outros pontos positivos também, que o potencial produtivo desses materiais estão se mostrando bastante interessante, visto aí a última safra, né, alguns casos, né, de produtores obtendo médias de 70, 80 sacas por hectare. Então, apesar do custo ter aumentado consideravelmente da semente nas últimas safras, o potencial produtivo melhorou, aumentou bastante também com essa nova genética. Então, o produtor, muitas vezes, ele não se atentava, não dava atenção ao preço, o quanto impactava o preço da semente, né? Que comparado ao milho, por exemplo, o custo da semente da soja sempre foi bem mais reduzido. Agora, com essa nova característica de materiais, começa a impactar consideravelmente. Hoje a gente gasta aí 300, 400 reais por hectare com semente de soja. E você aí de casa já mandou a sua mensagem pra gente? Foto, vídeo, alguma dúvida que queira saber? Se sim, preste atenção, chegou a hora do quadro Agricultura BR Responde. E a participação de hoje é do interior do estado de Goiás. Aliás, é uma pergunta muito simples e em Goiás todo mundo está querendo saber. O Centro-Oeste brasileiro quer saber isso, na verdade. Quando vai chover em Morrinhos, no estado de Goiás? É o Círio Vicente Pérez. Ele mandou aqui a mensagem para nós. Obrigado, Círio, pela sua participação. E quem vai te responder essa pergunta é a Juliana Rezende. Respondendo à dúvida do telespectador Círio, da região de Morrinhos, em Goiás, que quer saber quando é que a chuva retorna para a região. É principalmente no final do mês de setembro, comecinho do mês de outubro, que novas áreas de instabilidade agora começam a avançar pelas áreas mais centrais do Brasil e volta a provocar chuva em Morrinhos. Durante os últimos períodos, essa persistência de tempo bastante seco vem diminuindo bastante os índices de umidade do solo, especialmente na região de Mato Grosso e ainda também na região de Morrinhos, ao sul de Goiás. Nos próximos dias, esse tempo seco ainda deve persistir. Ainda não há instabilidades ocorrendo na maior parte da região centro-oeste. Alguma chuva pode ocorrer, mas de forma muito fraca nas áreas mais ao norte de Goiás. No decorrer da próxima semana, as instabilidades começam a avançar pela região, mas ainda não devem avançar de forma abrangente na região de Morrinhos. Ainda chove no Mato Grosso do Sul e em algumas áreas também do Mato Grosso. É a partir da terceira semana que a chuva se torna abrangente no estado goiano. Agora volta a chover em grande parte do estado. E é principalmente nas áreas mais ao sul, na região de Morrinhos, que a chuva ganha mais intensidade. O volume pode alcançar até 15 milímetros em 5 dias. Então, respondendo à dúvida do telespectador, volta a chover na região de Morrinhos no final do mês de setembro e também comecinho do mês de outubro. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Até mais! Obrigada, Juliana. Até mais. Bom, e a chuva retornando no início de outubro é informação positiva para o estado de Goiás. Isso porque o estado ainda está em período de vazio sanitário da soja. Ao contrário dos demais principais estados produtores, os goianos têm um período diferenciado. Por lá, portanto, ainda é proibida a presença de planta viva da soja, seja ela voluntária ou cultivada. O período de vazio sanitário por lá vigora do dia 1º de julho até 30 de setembro, ou seja, até ao fim desse mês ainda não pode fazer o cultivo. A partir do dia 1º de outubro, portanto, o plantio da soja já está liberado para o estado de Goiás, que é, como a Juliana Rezende acabou de dizer, é a época em que deve retornar as chuvas de maior expressão para o estado. Além do estado de Goiás, Minas Gerais, Tocantins e o Distrito Federal também têm estas mesmas datas. Este foi o quadro Agricultura BR Responde.
E o Agricultura BR traz em destaque agora como é que vem a situação dos preços praticados para a oleaginosa no centro-oeste do país. Valores do mercado físico nacional, trazemos aqui o primeiro estado, Mato Grosso do Sul, que em 15 dias vai ganhando 4%. No dia 4 de setembro, o valor era de R$ 58,00 por saca. No dia 6 de setembro, R$ 58,75. No dia 11 de setembro, recuou para R$ 58,25. No dia 14, subiu para R$ 60,50. E nesse dia 19, mantém esse valor a R$ 60,50 a saca de 60 quilos, com alta de 4% em Mato Grosso do Sul. No Mato Grosso, a cotação da saca da soja subiu 2% em 2 semanas. Isso equivale a R$ 1,25 a mais por cada saca negociada. Veja que no dia 4 do mês, a cotação estava em R$ 55,50 na média estadual. Subia para R$ 56,75 no dia 6 de setembro e reduzia um pouquinho dias depois. No dia 11, fechava R$ 56,25. Na semana passada, a cotação alcançou o melhor valor deste período, foi no dia 14, R$ 57,00 a saca. Nesta semana, se mantém em um nível de patamar mais elevado também, um pouco inferior ao dia 14, mas ainda assim R$ 1,25 mais cara em relação ao dia 4 do mês. Fechamento desta valor negociado nesta terça-feira, dia 19, é de R$ 56,75. Isso indica, portanto, alta de 2% em 15 dias. Já no estado de Goiás, a alta em 15 dias é de 2,5%. Veja conosco que no dia 4 de setembro, o valor era de R$ 58,50 a saca. No dia 6 de setembro, chegou a R$ 60,00 por saca. No dia 11, tinha esse valor, no dia 14 também. E dia 19 também a R$ 60,00 por saca, registrando então estabilidade com elevação de 2,5% para a saca de soja, valor médio praticado em Goiás. Agricultura BR chegando já ao finalzinho do programa, vamos saber agora como é que vem a operação com soja, valores negociados na Bolsa de Chicago, e importante informação para a formação de preço aqui no Brasil, vinha caindo, no começo do programa. Vamos saber agora como é que vem. A soja continua cedendo, mas agora perde menos. Posição de novembro de 2017, negociada a $9,63 o bushel, a queda de 0,49%. Janeiro de 2018, caindo 0,51%, $9,73 o bushel. Março de 2018, $9,82 mais 50 o bushel, com queda de 0,45%. E maio, a $9,90 o bushel, com queda de 0,47%. Recuso ali próximo a 0,5% para as posições negociadas com soja na Bolsa de Chicago. Aqui no Brasil, o dólar comercial vinha em baixa nesta terça-feira. Vamos aos negócios de agora, então, com a moeda estrangeira no país. Dólar vem, nesse momento, operando em estabilidade, ou seja, valor bem parecido com o fechamento desta última segunda-feira. Leve queda agora registrada de 0,03%, com a moeda valendo R$ 3,13 mais 5. Com essa informação, a gente encerra aqui mais uma edição do programa para você. Obrigada pela companhia e até a próxima. Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde. Até mais, às 17h20.